Fala aí, pessoal, mais um Pod Freud e a perguntinha sempre para começar, né? E nós vamos fazer essa pergunta agora para o nosso convidado. Pode, Freud? Pode, não só pode como deve, Freud. Sempre pode. O legal é que sempre pode, né? Nunca sempre. tem uma negativa, né? Não, Quando negativa fala não Freud, tem. sempre pode. Freud e o time dele pode tudo. Pode tudo. Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Freud, um podcast que nós falamos de comportamento e também não falamos de comportamento, aqui pode tudo. E hoje, bom, eu sou o Anderson Vieira, um baita de um curioso. E eu, Paulo Vieira, psicanalista. Meu psicanalista. Psicanalista do Anderson. Meu analista. Pode? Hoje pode, né? Hoje pode. Hoje eu posso fazer as minhas Pode, loucuras. mas eu não vou contar nenhuma delas. Por favor, hein? Segredo, hein? Bom, vamos lá. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante sobre como lidamos com as adversidades da vida. Olha, imagine o seguinte, Roberto Carreiro, um renomado engenheiro e empresário do século XX, decide mudar radicalmente sua trajetória e mergulha de cabeça na psicanálise, dedicando sua vida a ajudar pessoas a entender e enfrentar suas batalhas internas. Desde 2019, ele oferece atendimento online e gratuito através do site Vida Terapia. E tem trabalhado incansavelmente para sensibilizar municípios brasileiros sobre políticas públicas e saúde mental, especialmente com o apoio do Rotary Club de Sorocaba. Mas afinal, como você reage às adversidades da vida? Essa é uma grande pergunta, né? Você implode projetando a dor internamente? Ou projeta talvez direcionando essa dor para os outros? Ou busca compreensão tentando entender e superar esses desafios? Hoje queremos explorar essas reações com você, nosso caro ouvinte. Vamos discutir temas profundos como automutilação, depressão, suicídio, bullying, racismo e diversas fobias, incluindo aquelas que afetam a comunidade LGBTQIAPN+, além de fobias sociais e profissionais. Queremos ouvir suas histórias através dos seus comentários, suas lutas e como você tem enfrentado essas adversidades. Então, prepare-se para uma conversa sincera e enriquecedora. Ó, errei que falar aqui. Vamos juntos descobrir como nossas mentes podem nos surpreender e como podemos encontrar a força para seguir em frente. Esse é o grande desafio da vida hoje, a força para seguir em frente. Fique conosco, participe e vamos juntos explorar essas complexas, mas essenciais questões da psique humana. Bora começar! Pode, Freud? Pode. Seja bem-vindo, Roberto. Roberto é um amigo que tem a mesma formação, né? Estudamos lá no Instituto Nacional de Psicanálise. É isso mesmo. Então, seja bem-vindo, Roberto. Seja muito bem-vindo, Roberto. E antes do Roberto começar a falar, esse assunto extremamente interessante, olha, eu peço para você que está ouvindo a gente aí, curte, dá lá um curtir, compartilha com amigos, segue o nosso canal. Nós vamos trazer toda semana, toda terça-feira, tem conteúdo novo, Sim. Muito bacana e totalmente gratuito para você. Então, dá aquela moralzinha para nós lá. Curte, compartilha e segue a gente aí. E vambora. E aí, Roberto, como é que foi essa história aí que você era engenheiro de matérias, né? De material? Materiais. E aí decidiu ir pro lado espiritual da psicanálise. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês aí por esse pod, Freud, né? Isso. E a história é o seguinte, viver várias vidas em uma, né? Nós precisamos romper as barreiras, os limites. Então eu tenho a formação básica de engenharia e como todo engenheiro é necessário ter o começo, meio e fim para tudo, certo? Essa é a figura do engenheiro. E chegou, através de voluntariado que eu fazia para prevenção ao suicídio, me encantou a mente humana, né? Uhum. E eu fiz a psicanálise e tento colocar pitada de começo, meio e fim na psicanálise. Isso é uma coisa diferente, eu diria que é até assustadora, mas Realmente. é um desafio. É um né? desafio. E Mas você traz isso da engenharia, a própria engenharia. é um conceito, uma estrutura minha de engenheiro, né? Então, se nós falarmos em psicanálise, terapias, qualquer que seja o trabalho dentro da mente humana, o que nós temos? Basicamente, 3 tipos de comportamento da pessoa que procura, né? Ou a pessoa está ali querendo uma companhia, uma carência, então ela vai fazer terapia durante 5, 10, 15, 20, 25 anos e está lá com o terapeuta. Sim.
ela vai não estar muito preocupada com as estruturas psíquicas dela, ela segue. Mas também tem aquela terapia de contenção, né? A pessoa tem um episódio de psíquico, tem uma disfunção psíquica momentânea, ela procura o terapeuta, procura o psicólogo, procura o psicanalista e precisa vencer aquele momento. Então ela vai fazer uma terapia de um tempo curto, baixa a tensão, segue em frente, na próxima tensão ela procura um outro terapeuta e segue. Mas eu gosto de fazer a terapia da construção, é aquilo em que entra a parte em que, mas por que isso está acontecendo comigo? É meu, não é meu? Precisa ficar comigo? Quais são as circunstâncias que me levaram a isso? Então é mais a compreensão da coisa, né? Como lidar com isso, né? É como lidar. Então você passa pelas adversidades que nós vamos falar aí, mas não precisa ficar retido nelas, né? Não é preciso ficar girando em volta dela nas carências ou ficar com o anzol sempre preso nelas como nas contenções. Você passa e segue. Então eu estruturei, né, meu perfil unindo a engenharia com a psicanálise. Pô, muito legal isso. Né? Bacana, né? Porque você vive, o que se disse, né? Você vive várias vidas numa só, né? Então, várias vidas numa só. Tudo que você fez, se você mudar pelo que eu entendi, se você mudar de profissão, de ramo, você não deixa de levar contigo aquilo que você aprendeu na outra profissão, né? Sim. Bacana isso, cara. Nós, vamos começar do começo por questão de princípio, certo? Opa, certo. Sempre. Então nascemos, tá? Todos nós, por mais que absurdo que pareça, todos nós nascemos, como o pó de Freud, eu vou falar de uma ejaculação, né? Uma pessoa estranha, um macho da espécie estranha, cruzou com uma fêmea da espécie estranha, porque não se conhece e muito difícil que venha a se conhecer durante a vida. E ali nasce o quê? Nasce uma criança totalmente dependente daqueles dois estranhos. Ou seja, ali começa a coisa. Então é importante que as pessoas percebam isso. Cheguei no mundo referenciado por mãe e pai, para quem tem pai, quem tem mãe. Mas vamos usar como referência pai e mãe. E ali começa os dramas, as situações difíceis, as dificuldades, as adversidades que nós trouxemos aqui como tema, né? Você tem que passar por isso. Ou você passa, ou você é amassado por isso. Sim. Então, a parte mais importante quando a gente fala em terapias, análise, esse tipo de coisa, é ver a própria história, reescrever a própria história e reconstruir a própria história emocional. Para você poder viver várias vidas em uma, né? Bacana isso, hein, cara. E aquela história que Freud falava, né? Que o pai estraga as crianças, né? O pai e a mãe sempre estragam. Não é que o pai e a mãe estragam as crianças, né? A criança, ela é totalmente dependente do pai. E ela, quando ela nasce, existe um processo de simbiose entre a mãe e o pai, entre a criança e a mãe, né? Porque a criança, depois com os conceitos de Melanie Klein, vem dizendo que a criança se enxerga como a mãe. É o mesmo ser. Depois ela começa quando ela percebe que ela não é aquele ser, já é um primeiro trauma instaurado. Então, e aí começam os desafios. Começam os desafios da vida. Que são as adversidades que nós trouxemos aqui. Então, adversidades todos nós passamos. Não existe ainda nenhum ser humano registrado no planeta Terra que tenha passado pela vida sem adversidades. Maior, menor, com mais dificuldades sentidas, menos dificuldades, com mais carência, menos carência, todos nós passamos. A questão é quanto tempo nós ficamos parados nela e como ela nos afeta. Isso. Né? Então, por isso que eu até gostaria de fazer um convite ao público. Coloca aí nos comentários adversidades. Qual é o seu drama? Qual foi a sua situação difícil vivida? Coloca que os especialistas aqui eles vão arrasar nas respostas. Mas especialista você, né? Mas saibam que a diversidade de todos nós temos. Lá da infância, da primeira infância, carência afetiva, começa por lá. Não sinto que eu tenho mãe, mas ela não me dá espaço. Tem uma série de construções que vão acontecendo que quando a pessoa chega em adulto, ela está aprisionada na infância. Né? Até tem um estudo que fala que a primeira infância, os traumas vividos na primeira infância ali, do 0 até 5, 6, 7 anos, são os traumas que a gente carrega pela vida. As adversidades que a gente encontra depois no caminhar da vida
ela tem uma ligação afetiva com aqueles traumas. Agora sempre fica aquela questão, né? Que poder nós temos enquanto crianças? Você tem lá 1 ano, 2, 3, você pode o quê? Você não pode nada. Nada. Né? Você não pode nada. Você não tem... Sobre o adulto, você não tem poder nenhum. E normalmente é que o adulto vai despejar sobre a criança a vida dele, os traumas dele, as situações dele. Mas tem uma questão também, né, Roberto? Que, por exemplo, vamos pensar assim, tentar criar um cenário aqui. A criança, ela acha, né, ela pensa, ela acredita, na verdade, que, por exemplo, o pai e a mãe não lhe dão o carinho que ela... Mas isso é muito subjetivo, né? Porque de repente o pai e a mãe gostam muito da criança, só que para ela criou no mundo dela subjetivo, eu não sei se isso é certo ou errado, eu tô colocando essa questão para você me falar. E ela criou uma subjetividade que ela vai levar pro resto da vida, mas na verdade, na real, não é aquilo. A chamada carência afetiva real ou imaginária. Você pode ter mãe, ter pai e não sentir o que a mãe e o pai. Você pode ter mãe e ter pai e eles darem todo o carinho do mundo, você não sente. E você mesmo não acha. Pode ser que a mãe e o pai trabalhem, tenham as atividades, tenham cuidado de outros filhos, e apenas o olhar da manhã já abastece a criança com energia afetiva para todo. Então, varia muito de pessoa para pessoa, varia muito de percepção de momento. Agora, a questão é, arrastar isso para a vida vale a pena? Né? A gente sabe que estudos dizem que o filho do meio é sempre aquele condenado ao abandono, né? Nasce o primeiro, é o reizinho que tudo tem o mês aniversário, comemora aniversário agora de um mês. Mês aniversário. 2 meses, uma coisa absurda. O segundo já não dá tempo. Aí o terceiro, que é o caçulinha, que pode ser o último, aí é meu reizinho. O segundo fica. O segundo dançou. Mas o trânsito afetivo dentro dessas mentes varia demais, entendeu? Então, por isso que é importante a pessoa entender o processo e trabalhar o processo, não ficar preso no processo, né? Mas para chegar nesse momento que a pessoa fala, preciso de terapia, não é para qualquer um também, não é qualquer um que consegue chegar, daí as pessoas geralmente culpam, aí que você vai falar dessas 3 coisas, culpa o ambiente, culpa sei lá, o político, o pai e a mãe, mas ela não consegue trazer para dentro ainda, eu acho que a grande maioria não consegue ainda trazer para dentro para poder levar isso para terapia, né? Nós moramos no prazer e nos movemos na tragédia. Todos. Então, o que acontece? Enquanto existe essa ebulição interna de insatisfação, a pessoa só vai se movimentar se houver uma tragédia interna. Na dor ou no amor, né? Mais ou menos isso. O amor já foi um passo para frente. Normalmente é na dor. O que nós temos aí. Então, as adversidades acontecem todos os dias, todas as horas, na primeira família, na escola, depois na adolescência. Tem uma série de coisas. Isso gera em nós, todos, uma energia reativa. Eu recebo, interpreto e tenho uma energia de reação. O que eu faço com essa energia de reação? Se eu não tenho habilidade, não tenho conhecimento, não tenho facilidade, eu vou acumulando. Acumula. Essa energia vai sair de alguma maneira. É impossível você represar sentimentos, emoções por muito tempo. E aí que vem o drama. Para onde vai? Ou ela vai criar um mecanismo de implosão, vai fazer voltar para dentro, e aí nós pegamos todas as gamas de sofrimento da automutilação, eu me corto para jogar para fora a dor que está dentro de mim. Os pensamentos de suicídio, eu vou embora para um lugar, eu quero sair andando, não quero falar com mais ninguém, eu procuro paz. Ou então a depressão, eu desconecto, falo, eu fico aqui no meu mundo, eu apago tudo, não quero mais ninguém, porque aqui eu não sofro ataque. Então você tem a implosão da energia reativa ou a explosão. Você vai jogar contra o mundo. Aí começa lá no comecinho da vida, bullying, racismo, seja branco, preto, azul, cor-de-rosa, não interessa. Começa a agredir. Ataca o outro porque ele é gordo, porque é magro. Ser opositor a qualquer coisa. Sempre contra. É uma energia que está fluindo da pessoa por conta essa incapacidade de manejar aquilo que está chegando. E aí você vê ataques e fobias diversas, as doenças diversas que as pessoas têm, aí volta no que você está falando, Anderson. Tenho, sofro. Como é que eu faço para sair disso? Eu mesmo me reconheço. Quando você
recomenda para a pessoa uma terapia, ela fala, o que é isso? Eu vou falar de mim para o outro? Não vou falar, né? Muitas vezes não fala por medo, vergonha ou até não querer se escutar, né? Não querer se entender. Porque tomar contato com a dor, às vezes a pessoa, ela chega numa situação de que ela não quer falar daquilo que ela sente. Por quê? Quando ela fala, ela ouve. E quando ela ouve, ela toma contato com aquilo ali. E que para ela é desagradável. É um terror. Quando você fala que você implode, né? Você joga para dentro, seria falando da psicanálise, seria o quê? O recalque, isso? As sombras psicológicas, você joga tudo para dentro? Aquilo que você não aceita, vai para dentro. São nomes que cada teórico dá, e isso vem desde sempre, né? Uhum. Lá no Egito Antigo, já existiam 2 tipos de doença. As doenças médicas e as doenças mágicas. As médicas eram um corte de faca, um osso quebrado ou uma mordida de crocodilo. O médico ia lá e curava. Vinha de fora para curar. E as mágicas eram todas as doenças que você não via, não entendia. Esse caso da repressão, recalque, tudo que você reprime, é uma energia de resposta que você não consegue dar do jeito que você quer, gostaria, você não consegue manejar aquilo, e você vai explodir de alguma maneira. Você está sentado em cima de um vulcão. Você está pronto para explodir. Vai explodir para onde? Você vai matar alguém? Você vai sair dando tiro, matando... O pai vai matar os filhos, ou os filhos vão matar os pais? É uma ação de explosão. Ou então você vai se internalizar a tal ponto de você planejar o suicídio, você planejar a automutilação, você planejar a depressão. Não é um planejamento, ninguém planeja, mas isso vai para dentro. Dentro da pessoa aquilo está muito ativo. Né? Tem que ser resolvido isso, né? Então as narrativas, por exemplo, das pessoas que estão embutindo aquilo, é muito clara. Estou insatisfeita com a vida. Não sei por quê. Eu não aguento mais. Tem que tomar ação. Precisa resolver. Né? E aí é aquilo que você falou. A pessoa se move na dor. Nós nos movemos na tragédia. Sempre na Infelizmente, é uma realidade. Chega num ponto que a pessoa não aguenta mais, vou ter que tomar uma ação. Aí ela sai, mata os pais. Consequências, vão ter consequências. Lata de consequência. Paulinho, eu achei muito legal a forma que ele esquematizou. Que é, ou eu faço a implosão, jogo para dentro, ou eu jogo para fora, ou eu compreendo a situação. Que aí, eu queria que você entrasse nessa parte agora, de compreender. E aí precisa do apoio do psicanalista, do psicólogo, para poder tentar, porque o que eu entendo, o psicanalista, ele é o detetive do inconsciente, ele vai trazer ali aquilo que está incomodando, que às vezes o cara nem percebe que é aquilo, né? E aí na fala, você vai conseguir entender o que é e trazer isso à tona para o cara tentar compreender o que aconteceu. É isso? Naquelas 3 fases que eu falei, tipicamente, mas das terapias, pode ou não. Você levar a compreensão daquilo que está acontecendo é um passo bem arrojado e bem... Quando a pessoa já não quer conviver com aquilo. Tá? Eu não quero mais... ficar culpando o pai, não quero ficar culpando mãe, não quero ficar nos relacionamentos, já não me interessa ficar conectado na dor. Então vou compreender aquilo, vou entender que os limites de cada um era aquilo. Minha mãe não me deu mais do que podia, meu pai não me deu mais do que podia. Não interessa se ele gostava de mim ou não, é muito comum a gente ouvir. Minha mãe diz que depois que eu nasci, a vida dela acabou. Era bom que ela não tivesse nascido, porque a vida dela acabou. Ok, a mãe disse isso, mas eu não sou isso. Né? Perfeito, é isso. A compreensão do fato libera, a pessoa segue. Raramente a pessoa deixa de ter uma certa necessidade de voltar e resolver aquilo a ferro e fogo. E aí nós vamos ter, a pessoa pode fazer terapia durante 30 anos e não entrar nos pontos críticos dela, ela apenas vai conversar com o terapeuta e falar sobre amenidades, situações mais ou menos difíceis, mas não quer entrar no mundo. Ou vai ser feita uma contenção. Existe aquela pulsão da dor, aquele momento difícil dentro dela, ela atenua e vai embora. Troca de terapeuta, não gostei desse, gostei daquele, não volta mais. Existe uma... tudo isso depende muito do paciente, né? Da condução do terapeuta, né? Porque o setting analítico é um lugar, né, construído para que as dores elas venham à tona.
Mas depende muito de quem vai lá, se realmente vai expor essas dores, porque muitas vezes ela só vai contornar, né, Roberto? Sim, sem dúvida. Ela só vai ficar no contorno. Sem dúvida. Apara uma arestazinha aqui, chega ali, descarrega no terapeuta, fala pro terapeuta, ó, hoje eu vou falar disso, e o terapeuta tá ali para acolher aquela... tem algumas vertentes que atuam de uma maneira mais específica, mas normalmente ele está ali para acolher a dor e fazer a pessoa a pensar, né? Então, basicamente, automutilação, depressão, suicídio, bullying, racismo e diversas outras fobias, né? Que a gente colocou aqui no comecinho do podcast, pode vir daquela repressão que ele fez na vida dele, em algum sentido, e isso vai estar saindo de alguma forma. Essa energia é uma energia viva, Sim. pelo que eu entendi, e ela vai ter que sair para fora. Ela vai ter que... Aí, às vezes, sai de depressão, de suicídio, de racismo, agressão. Eu diria para você que não existe nenhuma fonte de dor que não seja gerada por nós mesmos, né? Não tem como você sofrer por uma dor do outro. Tem uma pessoa que está... o pai de uma pessoa que está a 100 km de distância, que eu nem conheço, ele é muito duro com a pessoa, e eu sofro por isso. Ninguém sofre a dor do outro. A pessoa sofre a própria dor. Perfeito. Aceitar e pesquisar a dor, esse que é o convite, que sempre vai ser feito pela psicanálise, pela psicologia. Aceite caminhar dentro de você mesmo e veja até onde você pode ir. Né? Tem um psicanalista aí, eu não vou lembrar dele aqui, ele falou uma frase que me deixou muito marcado. Ele falou o seguinte, ó, se alguém fala alguma coisa para você, e aquilo é apenas uma informação, ou seja, você está numa neutralidade, o cara pode ter te xingado você, mas aquilo foi só uma informação para você, aquilo não mexeu com você emocionalmente, né? Você viu aquilo como uma informação, cara, beleza, tá lindo, mas se aquilo mexeu contigo emocionalmente, ele fala, tem uma sombra dentro de você que precisa ser mexida, tem um conteúdo dentro de ti que precisa ser analisado, porque é você que sentiu, né? Não é que o cara te agrediu, você que sentiu a agressão. Isso fez muito sentido pra mim, porque quando a gente, o cara fala alguma coisa, pô, mexeu contigo, cara, tem um conteúdo dentro de mim aqui que eu preciso resolver. O conteúdo não é do outro, é meu, né? Sim, é chamada energia reativa. Tudo que chega para nós gera uma reação. Então eu até costumo dizer que aconteceu alguma coisa, tá? Chegou uma informação para você, chegou um fato para você. Você vai na sua cozinha, lá naquela prateleira de temperos, aí eu acho que eu vou temperar isso aqui com raiva. Não, mas eu vou pôr um pouquinho de mágoa também. Você escolhe o tempero. Boa, didática boa. Você escolhe o tempero que você vai pôr. E conforme o tempero que você vai pôr, é o sabor do que você vai responder. O que vai acontecer, o que vai voltar para você, inclusive, né? Você vai... o problema é que essas tortas da vida, né? Você mastica com experimentar, né? O sabor fica na sua boca. Fica na sua boca. Então você oferece mágoa para o outro, você oferece raiva para o outro, vingança para o outro. Tá, o outro vai falar, e daí? Eu faço o quê? Isso é seu, né? Isso é seu. Então, quando você estuda as regiões do cérebro, né? Que hoje tem N estudos sobre isso, quando você tem pensamentos que não fecham, e os pensamentos de inveja, raiva, mágoa, vingança, eles não fecham, porque eles vão e precisam voltar e ser alimentados. Vai e volta, vai e volta. A região do cérebro não para, ela tem que... Você não pode sentir mágoa do fulano e aí, acabou, agora não tenho mais mágoa do fulano. Tive uma raiva do fulano. A raiva, inveja, ciúmes, eles precisam se autoalimentar. Então eles ficam na região do cérebro, ficam gastando, aquela pilha fica comendo. Gastando energia. É diferente, por exemplo, de você... vamos imaginar, você está no meio do público, você tem uma mão encravada daquelas de arrebentar de dor, passa uma criança, você não vê, você está distraído, passa uma criança de 2 anos, pisa e você sente aquela dor desgraçada, todos os palavrões do planeta Terra passam na sua cabeça. Quando você olha uma criança que caiu, na hora você refaz aquilo tudo. Refaz. Entendeu? Porque você compreendeu que aquela dor veio de uma fonte limitada. Sem intenção. Sem intenção. Você fala, nossa, ainda você vai ajudar o seu algoz ainda. Você ainda vai ajudar a levantar, porque se ele caiu, tá achando, você vai levantar. E na vida não é diferente. Quando você está num relacionamento tóxico, quando você está numa relação de pai, mãe, filho, difícil, é uma criança que está pisando no seu calo. Compreender isso é um estado que você precisa desenvolver. Como é que você vai...
estou num relacionamento tóxico porque meu namorado isso, meu namorado aquilo, minha namorada... Tá, e o que você vai fazer com isso? Você vai grudar nessa dor e vai abraçar e vai sofrer junto? Ah, vou porque eu quero sofrer junto. Ok, então entenda isso e viva confortavelmente na sua dor. Ou, se não está satisfeito, trabalhe isso. Trabalha isso. São os ganhos secundários que tem, né? Às vezes, né? Muitas vezes. Isso é um grande tema, né, da psicanálise, que é o ganho secundário. O que eu estou ganhando com essa dor? Viver o prazer da dor, chamado o prazer da dor, né? Quer dizer, eu estando dentro dessa dor me é confortável. E aí que entram as terapias, as análises de conformação, quer dizer, me conforto nessa dor, eu não quero sair dela. Eu quero ficar nela, mas não quero sofrer tanto, eu aceito um nível de sofrimento. E a pessoa permanece ali. Aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a pessoa vai para a análise e ela só contorna o problema. Por quê? Porque tá quentinho ali para ele, tá confortável. Porque uma vez que você jogou pro inconsciente, você reprimiu ou você, sei lá, fez a repressão de um conteúdo que apareceu na tua vida, eu entendo que o meu consciente não quer isso para mim, então eu vou reprimir. A partir do momento que eu não quero isso para mim, eu não quero falar pra ninguém. Então, mas assim... Então você tem que chegar num nível, eu acho que assim, você tem que chegar num nível ou de muita dor, como você disse, fala, putz, não tem mais o que fazer, cara, eu tenho que resolver isso aí. Ou chegar num nível, cara, eu preciso de conhecimento, eu preciso resolver isso, preciso jogar isso à tona e preciso jogar isso pro meu terapeuta para que ele possa me ajudar a elaborar essa palavra, elaborar os meus conteúdos reprimidos aqui. E isso é um desafio grande hoje, né, cara? Isso vai acontecer quando a pessoa fala assim, por que eu tenho que depender de outros para sofrer? Porque o sofrimento, ele depende de outros, né? Eu só posso sofrer com um pai que foi ausente se eu tiver um pai ausente. Quer dizer, eu fico... É como se eu saísse toda manhã, eu acordo, pego uma cadernetinha, uma caneta e vou pedir autorização para ser feliz. Dá pra... Mãe, assina aqui para eu ser feliz. Hoje, pai, assina aqui. Namorado, namorada, quer dizer... O chefe. O emprego. Na relação de trabalho, nas relações sociais. Eu chego na balada com meus amigos, todos eles conseguem, menina, e eu fico sem ninguém. Amigo, dá para você não ir hoje? Você não vai hoje? Então, não dá. Entendeu? Você tem que ficar pedindo autorização para existir, você tem que ficar pedindo autorização para ser feliz. Aí você não aguenta mais, você tem que resolver. Você tem que resolver ou ficar dentro disso e ter consciência. Jung falava que, não sei se foi Jung que falou, parece que todo mundo chega na crise de meia-idade, né? Chega um momento que meia-idade pode ser 40, pode ser, não tem uma idade certa, mas a meia-idade depois chega e não, cara, não aguento mais, cara, ficar pedindo autorização, cara, não dá, eu preciso resolver os meus conteúdos aqui, porque não dá mais, cara. Parece-me, pelo que eu li do Jung, que parece que todo ser humano pode chegar nessa crise de meia-idade, cara. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu sou assim? Mas isso aí é normal, né? Depende de como. Eu sempre dou um exemplo simples, e aí vale para o pessoal que está assistindo. Se você que está nos assistindo ganhar um taco de beisebol agora e o poder de usar, o que você faz com esse taco de beisebol? Esse é o problema. Entendeu? Quando você dá poder para uma pessoa, aí sim você vai saber o que é. Aí, quem é ela? Então ela fala, com licença que eu vou pegar algumas pessoas, ela lista, né? Porque ela tem poder, ela está com poder, ela põe assim sentada e não fica um cérebro inteiro. Enquanto você conviver com essa realidade, é difícil. Porque você não vai soltar o taco de beisebol e vai esperar o poder chegar. Cara, e aconteceu isso aí, você tá falando, eu lembrei de uma série que tá rolando até hoje aí, The Walking Dead. Um cara fez isso, o cara tinha poder, tava com um taco de beisebol e ele saiu escolhendo quem queria dar uma retada. E aí, cara, eu acho legal porque vai deixar uma didática pra gente aqui. E aí, no decorrer dessa série, ele foi se redimindo, ele foi entendendo que ele tinha os problemas, ele foi mudando. Talvez chegou numa crise e ele falou, cara, tudo que eu fiz foi errado. Mas aquilo que você falou é verdade. Quando você dá poder para uma pessoa... Você conhece a pessoa a partir do poder. E outra coisa que é importante a gente trazer, pensar também, é a história da ligação consciente e inconsciente, né? O inconsciente é a minha vontade que eu não quero que vocês saibam, né? Então, existe um filme que assisti recentemente, um caso real, FBI americano dos anos 60. O FBI queria entender a mente de um serial killer. Matar gente em série. Não que não existissem serial killer na história, mas é que como os anos 60 marcou a comunicação mais rápida, TV, rádio, esse tipo de coisa, eles queriam entender. E
quem vai, dos investigadores, quem vai assumir essa pesquisa, né? Eles pegaram, um deles falou, não, eu vou. Você é louco? O cara tem que ir para cadeira de morte, tem que matar, tem que morrer. E ele vai e começa a fazer entrevista, conversar com a pessoa. E todo serial killer que arrasta a sociopatia, ele tem habilidades verbais, tem autocontrole, tem uma série de coisas. Né? Demais. Isso descobriu o cara, inclusive. Né? Aí você vai, ele tinha sido muito preso. Muito inteligente. Ele estava sido preso, então ele conversava com esse investigador. E foi. Aí, por questões políticas, aceleraram a pena de morte dele. Era para 3 meses, a semana que vem, por questões políticas. E quando chegou, ele tinha uma alternativa. Se aquele investigador dissesse que ele não tinha condições mentais, ele seria liberado. E ele mantinha aquela pose, né? Ele mantinha aquela pose de superioridade. Muito bem, encurtou, chegou no dia seguinte que ele ia morrer. Aí ele baixou a bola e falou, você vai depor a meu favor? Falou para o investigador. O investigador, não vou depor. E quando ele estava saindo para o corredor da morte, ele perguntou, afinal de contas, por que eu fiz tudo isso? O investigador olhou para ele e falou assim, porque você quis. Então, esta é a dura realidade do ser humano. Ninguém faz nada daquilo que não quer. Uhum. Ninguém faz nada que não seja impulsionado pela vontade. Pela vontade. Eu estava lá e porque não sei o quê. Conta uma história paralela, fiz porque eu não sabia, fiz porque eu não percebi. Não. Você fez porque você foi impulsionado pela sua vontade. É duro isso? É duro de aceitar? Isso é. Mas só vai saber se você fizer a investigação daquilo que você mandou fechar num quarto, mas só você entra, só você pega, só você sai e usa e volta a esconder, dizendo, olha, é inconsciente, eu não sei o que tem lá. Tem? Vai, deixa eu te acompanhar à noite com essa chave que você tem no bolso aí, quero ver onde é que você vai. Entendeu? E no inconsciente só tem coisa ruim? O inconsciente é um quarto fechado, você guarda a chave, né? Tá lá. O que você põe lá? Você não vai pôr essas coisas boas, né? Coisa boa, você quer que todo mundo saiba. Você vai pôr o seu extrato natural, o seu código-fonte, né? Sabe o código-fonte? O código-fonte está lá. Aí quando o terapeuta fala, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha nesse código-fonte, dá pra gente reprogramar aí. Eu perdi a chave. O quê? Pergunta pro paciente, você sonha? Eu sonho, mas eu não lembro. Porque assim, né? O inconsciente, segundo Freud, né, ele é astuto, né? Ele resguarda aquilo que nos afeta que o ego não aceita, de uma maneira negativa. Eu sofri um abuso. Ele joga lá pro fundo para você não lembrar daquilo, porque realmente, né, você ficar lembrando de uma dor todo dia, é maçante. Aquilo, não existe ser humano que quer conviver com essa situação. Então, algumas dores que você sofre, alguns traumas, ele recalca para o inconsciente. Precisa. E aí, é assim, só que ele fica guardado lá, mas ele fica com uma varinha cutucando, uma ele provocação. Quer ser resolvido, né? Ele precisa ser resolvido, né? Não é que ele quer ser resolvido, ele está lá. É como você está andando um sapato e você tem uma pedrinha dentro do seu sapato. Você olha pro sapato, você não vê a pedra, mas ela tá lá. Você sente ela. A hora que você anda, você, a pedrinha tá lá. Esse é o inconsciente. Roberto, mas eu posso, por exemplo, reprimir? Vou tentar criar um cenário aqui. Vamos supor que eu tenho dom para ser músico. Desde criança eu quero ser rock and roll e tal, e bandinha de rock pra lá, e bandinha de rock pra cá. Meus pais, isso é um cenário, tá? Meus pais são médicos e falam, não, você tem que estudar medicina. Esquece essa porcaria, esse negócio de banda, de rock and roll, é tudo por coisa que não tem o que fazer. Vai ser um cenário, tô criando um cenário. E o cara vai assimilando aquilo. Aí chega uma hora e fala, tá bom, eu vou largar essa merda aqui e eu vou ser médico. Só que ele jogou pro inconsciente dele um dom dele. Ele reprimiu um dom que ele tem. E não é uma coisa, eu não vejo isso como uma coisa ruim. O dom não é uma coisa ruim. Ele tinha um dom de ser, de repente, ter uma mega banda de rock and roll e ser muito feliz em rock and roll. Talvez ele não seja tão feliz sendo médico. Por isso que eu perguntei, dentro do inconsciente só tem coisas ruins que eu reprimi, aquilo que eu não quero ver, mas também pode ter algo, por exemplo, meu dom. Eu tenho um dom de ser
guitarrista, mas eu não fui porque eu reprimi aquilo, porque meu pai falou, não, isso não pode existir. Eu diria que ele chega a ser repressão, não vai reprimir aquilo. Mesmo tocando caixinha de fósforo, o cara vai ser músico. Ele está lá esperando a cirurgia, o paciente, cirurgia, o cara está sendo anestesiado, ele está lá na caixinha de fósforo tocando. Aquela base vai permanecer, depois o cara vai tocar nos amigos. A vontade de ser um grande, a vontade de ser o maior é que pode provocar dor, mas não está ligado ao dom da música, e sim a necessidade de ser o maior. Então são coisas desconectadas, né? O que eu gosto de fazer e o que eu gostaria de fazer com o que eu gosto de fazer, né? Então, eu sofro porque não sou o número 1 da banda mundial, tá? Isso é uma espécie de orgulho, ostentação, tá num departamento. Mas quando eu tô no churrasco com a turma, não aguento, pego um pandeirinho e toco e me rasgo todo de alegria. Isso é dom que volta, né? Então, nós temos que entender bem aquilo que me é natural e prazeroso daquilo que eu faria com aquele prazer, né? Então, é muito comum a gente ouvir pessoas que reprimiram. Eu escrevia muito, parei de escrever, eu gostava de desenhar, eu gostava de ler, eu gostava de coisas que o peso da vida me derrubou, não faço mais, né? Isso é uma coisa. Existe um peso maior sobre uma vontade maior também, mas vai retomar. Agora, se aquilo que me era dom, eu tinha a intenção, a vontade, o desejo de alçar grandes voos e não consigo, mesmo que meu pai fosse o maior incentivador do mundo desse desejo, dessa vontade, talvez eu não fosse, eu fosse mediano. E aí o que acontece? Meu pai me incentivou para ser músico, mas eu nunca consegui ser o músico que eu queria. Vocês conseguem separar as coisas? Sim. Os temperos são diferentes, né? Sim, sim. Não, sim, uma coisa é você não fazer aquilo que você queria fazer, que é ser músico, nesse exemplo que eu dei. Uma coisa é você ser músico, mas não ser o melhor do mundo. Tudo bem, faz parte. Aí se você tem, sei lá, problema com grandiosidade, sei lá, ou qualquer outra coisa, é outra história que tem que ser tratada dentro da psicanálise, dentro da terapia. Agora, eu posso estar reprimindo sei lá, eu não queria ser médico, eu queria ser outra coisa. Mas minha família, meu tataravô foi médico, eu não posso quebrar essa linhagem. E aí eu acho, só um achismo, que a pessoa vai sofrer com isso o resto da vida. Você veja que o exemplo que você dá significa eu preciso seguir a hierarquia da família, eu estou inseguro para decidir por mim mesmo, eu preciso do amparo do pai, da mãe, do avô, do tio, porque sem esse carimbo da história da família não existo. Então estou inseguro, estou dentro de mim, existe uma fragilidade a ser trabalhada. Aquilo que eu digo que era meu dom, pode nem ser o dom, porque se é dom mesmo, ele manifesta, mas é uma maneira de eu dizer, olha, meu bisavô foi advogado, meu avô, eu tenho banca de advogado, todos são sucessos. Quando eu olho no meu espelho, eu vejo fracasso. Então, fracasso de espelho, por favor, queira outra coisa, não queira isso, porque nisso você é incompetente. Aí, de novo, entra a construção da terapia, você precisa de frente nisso. E a pessoa fala assim, olha, quer saber uma coisa? Se eu fosse advogado com meu pai e meu avô, eu ia ser uma merda. Pode, Freud, falar isso? Pode. Tá. E pode tudo. Algumas coisas não podem porque é por lei, mas isso aí pode. Ia ser uma merda. Então, eu prefiro fazer meu ciclo numa outra coisa. E aí a pessoa assume e segue. O problema é assumir aquilo que quer e seguir em frente. Né? Cara, é uma delícia falar sobre isso, né? E eu penso também, Paulinho, que a gente... falta muita psicanálise, né, na escola, né, cara? Ensinar isso para as crianças desde pequeno, né, cara? Pequeno, sei lá, desde da 8ª série, falar alguma coisa, ter alguma matéria que falasse sobre isso, né, cara? Eu acho que ia ajudar muito na saúde mental da população. Isso que você está falando vem cheio daquilo que... Hoje a minha campanha, a minha batalha é em cima disso. Sorocaba, os anos 90, o Befriends International, que faz lá na Inglaterra prevenção ao suicídio, apoio emocional e prevenção ao suicídio, que espelha no Brasil o CVV, também faz apoio emocional e prevenção ao suicídio, chegou à seguinte conclusão: nós vamos continuar fazendo prevenção ao suicídio, atendendo as pessoas que chegam na última parada do trem da vida, nós estamos lá atendendo ou vamos fazer coisa diferente? E aí eles desenvolveram um trabalho chamado Amigos do Zip, que é um trabalho de educação emocional de 5 a 7 anos, feito pelo
Universidade do Canadá, um negócio muito sério. Muito bem. O CVV trouxe para o Brasil. A USP, o pessoal da USP validou psicologia, então é um processo válido. Em Sorocaba, nós tínhamos um médico que era prefeito. E nós fomos até ele e falou, olha, nós temos esse programa de educação emocional. Que era o Vitor Lippe. Vitor Lippe. O Vitor Lippe. Nós gostaríamos de implantar numa sala de aula para teste. Quando ele viu o programa, falou, não, eu vou pôr na rede pública toda. Sorocaba foi a primeira cidade do mundo a ter como política pública de saúde mental esse programa Amigos do Zip. Muito bem, 5 a 7 anos, sabe o que é tristeza, sabe o que é perda, sabe o que é luto. As crianças sabem identificar. O problema sério de todos nós é que nós não identificamos aquilo que está chegando. Chega uma sensação, eu não sei o que é. Perfeito. E a criança aprendeu a fazer isso. E a manejar isso. Quando 5 anos? 5 anos? 5 a 7. 5 a 7. 5 a 7. E aprendeu a trabalhar isso. Mas aí fizeram a seguinte pergunta, mas depois de 7, nós vamos deixar a criança, nós vamos continuar com isso. E nasceu em Sorocaba uma continuidade para pré-adolescente. Em Sorocaba foi reconhecido pela Inglaterra, o Lippe recebeu prêmios por isso. E aí o raio das crianças, dos filhos, chegava em casa, via pai brigando e queria conversar com os pais. Por que vocês estão brigando? Aquilo que eles aprenderam na escola. Na escola, trazendo para dentro de casa. Levaram para casa e os pais, mas peraí, eu sou pai e mãe, você não pode, você não sabe nada disso. E foram na escola reclamar, ver o que estava acontecendo. Falaram, não, então nós vimos que 5 a 7, pré-adolescente, mas precisam trabalhar também os pais. E nasceu um programa para os pais. E depois nós temos centenas de depoimentos, de validação, em que os pais começaram a perceber, e olha como uma coisa, o filho está no momento, está com raiva, está bravo, então ele identifica o momento do filho. Ele, pai, sabe o momento que aquele momento ele tem que fazer, ele não pode interferir. Depois que passa aquela pressão emocional, aí sim, como pai, eles atuavam. Altamente validado. E agora nós movimentamos pelas tragédias, as tragédias estão acontecendo, e agora nós estamos em Sorocaba, conseguimos, a Câmara Municipal aprovou uma lei, 13013/24, agora em maio, em que vai tornar como política pública em saúde mental, vai para as escolas. E agora nós estamos trabalhando para que se reintroduza a educação emocional para as crianças. Cara, isso é muito bom. Entendeu? Nossa, isso é magnífico. Então nós estamos dando... Ou seja, para de apagar incêndio. Para de apagar incêndio e vamos construindo desde lá de pequeno. Porque o cérebro, ele só vai estar pronto mesmo fisicamente ali com uns 23 anos, que é a última parte, que é o córtex pré-frontal, que vai tá toda a sua configuração ali. Ele está absorvendo ainda. A primeira infância é a época que mais se aprende, mais se desenvolve, mais assimila. Então, fazer esse trabalho com criança Isso só acontece em Sorocaba? Não, nós estamos, através do Rotary, nós estamos tentando sensibilizar. Nós fizemos vídeos com a versão espanhol, a versão em inglês. Estamos mandando para o Rotary do mundo todo. Que legal. E como surgiu isso? Nós nos movemos em tragédia, né? O que terminou agora o mandato dele de 1 ano, Gordon McNally, ele teve um episódio de suicídio muito próximo dele. Quem é esse cara? Ele é o presidente do Rotary Internacional. Tá. Rotary Internacional. Lá da Escócia. Teve um episódio de suicídio na família e todo suicídio choca. Sim. Ele falou, mas como assim suicídio de uma pessoa extremamente ativa, uma pessoa reconhecida como palestrante e tudo? O que estava acontecendo com ela? Termina a palestra, volta para o hotel e suicida. Aí falou, vamos falar de saúde mental. Aí jogou para os Rotaries do mundo, vamos falar em saúde mental. Vamos trazer isso a tema. As pessoas estão... Aquilo que você falou, as pessoas têm medo de conversar, têm medo de pedir ajuda, não querem se sentir fragilizadas. Nós nos preparamos para ser guerreiros, vestimos a nossa armadura e, de repente, você tem que tirar a armadura e falar, seguinte, tá pesado, eu preciso de ajuda. Não sou tão guerreiro assim. Não sou tão guerreiro assim, eu preciso... E aí é que a coisa pega, a pessoa para aí. Então, em termos de Rotary, nós estamos difundindo. E agora esse trabalho, nós estamos indo, trabalho de formiguinha, fazendo com os municípios. Olha, é muito barato. O professor, em Sorocaba, nós treinamos 400 professores. Desses, 200 ainda estão ativos.
o professor falou, volte com esse programa, foi o melhor programa feito para o ensino público, porque retira a pressão do professor, porque os alunos começam a entender melhor o contexto, começam a ser cooperativos. Sim. Tem uma diretora de uma escola do Rio de Janeiro que implantou o programa, ela falou, olha, ninguém dava nada para essa escola. Quando olhava para essas crianças, ninguém dava nada. Hoje, você olha para as crianças, elas são cooperativas. Elas sabem o momento delas, elas sabem pedir ajuda. E tem centenas de depoimentos assim, de crianças pré-adolescentes. Vai evitar bullying, né? Bullying, sabe trabalhar o bullying. Aquele que emite o bullying vai entender porque não pode fazer. Aquele que recebe entende o limite do outro e se sentir ofendido vai pedir ajuda para os amigos. E os amigos laterais vão ajudar, entendeu? Isso é muito bom. Então é uma compreensão da capacidade de identificar sentimentos. Agora, Roberto, você acha que isso é possível sem o apoio do Rotary, isso acontecer no nível nacional, assim, você? Olha, eu digo implementar nessa... nós estamos levando isso e sempre vai ser assim. Qual a próxima tragédia? Na próxima tragédia, nós damos mais um passo. Né? Quem sabe amanhã uma criança invade uma escola, mata e todos fazem. Mas por quê? Então, entendi. O que acontece hoje na questão de saúde mental? Quando nós trazemos a questão de saúde mental, então eu vou dar um exemplo simples. Vamos pegar essa estrada, eu vim pela estrada que teve um acidente aqui e tal, vamos chamar essa estrada da vida. Todos nós passamos pela estrada da vida. E a tal da estrada da vida tem buraco, falta acostamento, tem hora que só passa um carro. As adversidades são naturais e existem na estrada da vida e todos nós passamos. Quando você fala em saúde mental baseado em... se leva a governo, que é o caso que você está falando, ele só olha para a tragédia. Então, vamos aumentar os psicólogos borracheiros, vamos aumentar os psiquiatras funileiros, vamos chamar mais pastores mecânicos. E quando esses carros entrarem aqui, nós temos o que fazer. Entendeu? Mas nós não queremos carros estrupiados, arrebentados para... esta, aquela ou aquela terapia. Nós queremos que a pessoa dirija bem na estrada da vida. Uhum. E quando você dirige bem na estrada da vida, você pode até passar pelo mecânico, pelo funileiro, mas você não precisa chegar todo arrebentado. Então isso é preparação emocional da população. Para a vida. Vamos conseguir chegar nisso? Trabalho de sensibilização. Sensibilização e implantação. Porque você pode colocar mais 10 psicólogos, você pode colocar mais polícia na frente da escola, não tem problema. Você pode aumentar as FEBEMs, nem chama mais FEBEM, nem sei como é que chama. Tem um nome certo aí. Entendeu? Mas você está tratando o sintoma, né? Você não está tratando a causa. Você está tratando aqueles que já vieram estrupiados pela estrada da vida. Ou seja, o carro já chegou tudo arrebentado. Chegou tudo arrebentado. Então, o que nós queremos trabalhar na parte de trás, queremos estar na contenção. Levar para um político isso aí é uma questão de insistência, sensibilidade. Não, aí vem a tragédia na vida dele, ele diz sim. Entendeu? Essa é, de tragédia em tragédia, essa é a o ser realidade. humano vai evoluindo. Parece que é assim, né? É como tem uma pessoa que dizia que a física, né, e vale para tudo, a física evolui de funeral em funeral. Funeral. Entendeu? Você quer uma coisa, traz uma coisa nova. Não, isso não existe. De uma certa forma, a humanidade caminha de costas para a evolução, né? Então, quando você está andando de costa, você só vê passado e, sem um esforço, você vê presente. Uhum. Né? Você pegar a pessoa e falar, dá uma viradinha, ande de frente, para você poder ver um pouquinho de futuro. Aí é o drama. Mas é a luta nossa. Mas é um grande trabalho, né, Roberto? Eu acho assim. Cara, isso é muito legal. Cara. Se todo mundo conseguisse dar sua contribuição para isso. Aqui, por exemplo, cidade de Salto, existe um Rotary. Conversar com o Rotary, ele vai até a prefeitura, expõe a realidade. Ok, vamos fazer, o que eu preciso? Preciso comprar carretas e mais carretas? Não, você só vai treinar seu professor. Você só vai dar condições para o seu professor aplicar isso. É um negócio muito simples. Você joga no chão assim, tristeza, mágoa, raiva, luto, só isso. E hoje ainda tá fácil, porque você tem aquele filme, né? Divertidamente lá. Divertidamente. Você pode ainda colocar. Hoje, realmente, esse filme eu acho que assim, foi uma sacada magnífica. Eu não assisti o segundo, né? Mas o primeiro foi sensacional. Que fala sobre essas raivas, inclusive dentro da escola, né? Não sei se você assistiu. Sim. Dentro da escola, a menina está dentro da escola, como ela consegue sentir raiva, medo. A Halle agora ela está adolescente.
Agora ela tem novos sentimentos. Ela deixou aqueles e agora está com novos sentimentos. O que é normal, não. Eles fazem a transição, né? Você chegou a assistir? Assisti o 2. E seria um bom exemplo para, por exemplo, os professores passarem na escola e falar, porque não é só passar, né? Falar, debater sobre o tema. Esse programa Amigos do Zip, o Zip nada mais é do que uma espécie de um bicho de pau, assim, que a criança pega, né? E ela leva para casa. Então, é o início da relação com o outro. Né? Então, como é que a criança se relaciona com o outro? Não relaciona, né? Normalmente ela está com o priminho, com a irmãzinha, não sei o que, está disputando, brigando, ou estão aprontando junto por interesse próprio. Mas a relação com o outro começa com esse Amigos do Zip. Então ela leva para casa, cuida, conversa, desabafa. Ela começa a entender a capacidade que ela tem de dizer, estou triste. Por que eu estou triste? Eu vi meu irmãozinho, a minha mãe cuida mais do meu irmãozinho do que de mim. Mas por que faz? Então começa a sentir os ciúmes, começa a sentir a inveja, começa a perceber que coisas estão chegando e que essas coisas não fazem bem, e a pena de trabalhar. E no final, esse Zip, né, esse bichinho morre, que é quando trabalha o luto, a perda. Na época que foi implantado em Sorocaba, os professores levaram as crianças no cemitério. Meu Deus do céu! Tinha a mãe que queria matar a escola. Imagina levar meu filho no cemitério. Até que eu ouvi de uma pessoa, eu também na época, minha filha fez, hoje aqueles primeiros estão com 20 e poucos anos, a minha filha fez e eu também fui contra. Por quê? Presta atenção. Até aquele momento eu nunca tinha tido uma perda significativa. Tinha morrido uma avó, mas uma avó distante. E eis que morre qual avó? Aquela avó que é quase a mãe, a mãe próxima. Aí sim, que a menina que tinha feito o programa, ele entendeu que o luto existe, tem que ser curtido e ter um tempo. Isso. Mas a perda não é só da avó. Pode morrer um pai, uma mãe, pode morrer um bichinho. Pode quebrar um brinquedo. Então, o luto era trabalhado. Enquanto que a pessoa... Hoje nós temos muitas pessoas aí em terapia que não aceitaram o luto ainda de... Sabe-se lá de quando, né? E luto é uma coisa difícil, hein? E você vê a tragédia, né? Tragédia na família faz entender. Isso. E nós estamos numa época de pós-pandemia, né? E luto. Tem uma coisa que agrava muito hoje, né? A questão de relacionamento, de entender emoções, o digital, né? O celular, a internet, isso atrapalha demais, né? Porque as crianças estão o tempo todo assim, ó. Você começa a reparar, você vai, por exemplo, na minha adolescência, quando eu namorava, não tinha isso. Então você sentava na mesa, você era meio que obrigado a compartilhar. Conversar. Né? Nem que fosse para contar piada. Hoje em dia, o pessoal senta na mesa, cara, parece que o mais gostoso tá com quem não tá ali, né? Impressão. E isso atrapalha muito. A busca do perfeito, né? Eu vi uma reportagem que uma senhora idosa perdeu 200 e poucos mil reais porque doou pro Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger. Ela era fã dele. E eis que a internet trouxe o próprio, né? Quer dizer, tudo em golpe, né? O que está alimentado isso aí? Eu vou pegar dinheiro, vou mandar para alguém que eu não sei quem é, mas que eu acredito e gostaria que fosse. Não é. Então a internet tem isso, ela pega o mundo da ilusão e coloca em terra fértil, né? A ilusão na internet é uma terra fértil. Toda semente que você joga ali nasce. Eu quero uma pessoa com essas características, com a inteligência artificial vai ser mais ainda. Sim. Naquele filme Her, não sei se vocês já assistiram, H.R. Her, que ainda se chamava, não era aplicativo na inteligência artificial, era sistema operacional. Sistema operacional que traz... Se apaixonou pelo cara. Se apaixonou. E você chega num ponto, ele diz assim, com quantas pessoas você está se relacionando? 1.300 e não sei o que, o sistema operacional. Né? Dos quais 400 e não sei quantos se apaixonaram por mim. Ela tem os dados bem... Entendeu? E ainda tem um momento em que o sistema operacional está conversando tão levemente e o sistema operacional suspira. Ele fala, por que você suspirou? Não sei, achei que cabia bem na nossa conversa. Quer dizer, não tem emoção nenhuma. Entendeu? Não. Então vai ser assim, com a inteligência artificial, você vai fazer e desfazer do que você quiser, só que é tudo ilusão. Você sabe que aquilo se deu o delete e acabou. Né? Ô Roberto, eu queria falar um pouco do CVV. Você trabalhou com o CVV?
Sim, Centro de Valorização da Vida. Eu acho assim, o trabalho do CVV algo assim magnífico e até quando a gente estava conversando, eu falei assim, putz, o CVV eu acho pouco divulgado. Um tempo atrás eu via na televisão, né? O CVV, para quem não conhece, é uma pessoa que fica ali como, digamos assim, como ouvinte de quem liga, pega o telefone, lembra lá que discapa, lembra? Disque lá, e aí liga e acaba conversando com quem tá ali numa época, num momento que a pessoa tá de crise, de desespero, de angústia. Né? Até na minha sala lá no INPS, lá tinha uma pessoa que trabalhava no CVV. Às vezes ela falava, você daqui, vou pro posto. Né? O CVV é um apoio emocional, né? Durante muito tempo eu fui voluntário de telefone. Hoje eu faço por chat, né? Só por chat. E a qualquer hora, qualquer dia, 365 dias do ano, 24 horas por dia, no 188, que é um tridígito nacional, tem alguém lá para atender. Ainda funciona? Sim, funciona. Funciona. E por que o que é pago pelo Ministério da Saúde? E como é que o Ministério da Saúde chegou nisso? Existem vários trabalhos feitos, né? São as chamadas triagens psicológicas. Se você for agora em qualquer posto de saúde, hein, UBS, qualquer uma, escolhe uma de qualquer lugar. Se você retirar as pessoas e fizer uma triagem, conversar com elas, 70% volta para casa sem a dor que trouxe. Então o Ministério entendeu o seguinte, se nós conseguirmos fazer com que a pessoa desabafe antes de procurar o médico, primeiro que as dores da angústia vão embora, que é a maior dor que existe hoje, que é a dor da angústia. E depois a dor que está lá, real, ela consegue falar para o médico com mais clareza em menos tempo. Porque normalmente a pessoa entra para conversar com o médico, ela entra desabafando, falando, misturando tudo, e o médico tem um tempo limitado. Então, se a pessoa estiver desabafada, né, ela consegue dizer onde dói, porque dói quando começou a doer, localiza, o médico consegue ouvir melhor e atender melhor, e diagnosticar melhor. Então, nasceu 188 nessa intenção das pessoas deixarem a angústia no telefone. Né? Então, funciona. Sempre tem divulgação. Hoje, por exemplo, por se tratar de questões do suicídio, você entrar no YouTube, Instagram, Facebook, todas as mídias, coloca lá métodos de suicídio, que é muito comum. Automaticamente eles retiram, esse algoritmo retira e manda para o CVV. Então as pessoas já são encaminhadas para o CVV para essa contenção. Então existe. Mas caminhada como? Daí o algoritmo vê isso e manda o quê? Ela fala, entra em contato com esse site. Já manda. Entra em contato com esse site. Direciona tá com o a pessoa para ela. E muitas vezes a pessoa fala, eu estava procurando um jeito de me matar, mas eu não quero dor, não quero sofrer. E vim parar nesse site. O que vocês fazem? Aí o voluntário preparado para fazer essa contenção. Dar o acolhimento, fazer a contenção. Então, o CVV, o cara tá mal em casa lá, ele pega e liga no 188, e aí alguém, e você trabalhou assim, dando aquele suporte inicial, batendo papo com a pessoa. A pessoa pode procurar 188, a pessoa pode entrar no chat, porque é muito comum, e a expressão dos jovens eu sorrio na sala para chorar no quarto. Então, com o celular, ela está conversando, chorando e conversando no quarto. Ou então por e-mail. Né? Às vezes a pessoa quer um afastamento tão grande do outro, não conversa em casa, não conversa com um amigo, não aceita a terapia. E mesmo ela ligando, porque por ser um serviço anônimo, totalmente sigiloso, nem isso a pessoa quer. Ela preenche textos e manda por e-mail. E depois volta. Né? E com isso eu penso que existe uma economia sendo gerada aí, né? Porque 70% das pessoas que conversam lá vão embora para casa e não precisam do posto de saúde, não precisa, isso gera uma economia. Você retém, né? Você retém essa. E aí muito comum que as pessoas extremamente aflitas, angustiadas, sofrendo, depois que elas conversam com o voluntário, acho que eu vou procurar ajuda. Acho que eu vou procurar ajuda. Aí ela consegue trazer porque baixa aquele ímpeto que ela tá. Aquilo que nem ela sabe, ela tá sentindo aquela energia que nós falamos no começo, né? Que ela tem aquele pico e aí ela vai lá. E ela entra de forma anônima, né? De forma anônima, totalmente sigiloso, não tem nada. Então, se você tiver alguma dificuldade e entrar em contato com 188 hoje, você vai entrar de forma anônima e as pessoas que estão lá
preparadas para poder te dar um Preparadas, suporte. treinadas, sabem como te Te ajudar. acolher, te ajudar. E quantas de forma- pessoas trabalham hoje no CVV? É em Sorocaba que você trabalhava? Sorocaba. Hoje temos 4 mil voluntários, mais ou menos, no Brasil todo, né? É muita Então gente. hoje você atende, uma pessoa que liga do Rio Grande do Norte pode ser atendida no Rio Grande do Sul. Se ligado em Manaus, pode ser atendida em São Paulo. Cai em qualquer lugar. qualquer lugar. Isso o governo que mantém isso. O Ministério da Saúde é que Ministério da organizou e financia isso tudo. Né? Porque é caríssimo um troço desse, manter essa... E é o único tridígito nacional, né? Não existe outro. Existem os locais, né? Uhum. Esse é nacional. Mas esse é nacional. Discou 188, vai lá. É. Mas hoje você falou que hoje é chat, é isso? E também tem o chat. Você pode entrar aí, não é 24 horas. Tem horário específico que a pessoa vai teclar, né? Entra ela vai ou não? Algum site? Ela vai no CVV. www.cvv.com.br, tem lá a maneira que ela quer ser atendida, ela clica no chat. Ou chat ou Se telefone. tiver no horário, é atendida. O chat, telefone, e-mail, né? Então tem vários recursos. Por isso é que é importante que as pessoas se deem oportunidade. Eu tenho insistido nisso. Se dê uma oportunidade de se reconstruir. Tem uma história emocional difícil? Tem. Você podia fazer diferente na época? Não. A vida passou e deixou marcas. Não vale a pena ficar aprisionado nelas. Vale a pena se dar uma chance e vai lá dentro do seu mundo emocional, as partes que foram destruídas, reconstrói aquele pedacinho. Segue em frente. Retoma a vida e segue em frente. Porque você ficar aprisionado na sua própria vida, né, no seu histórico, é se culpar por coisas que não teve culpa. Você não teve como mudar. Né? Mas é legal isso porque vai aparecer situações na nossa vida que acho que quase 100% das vezes nós não somos culpados por isso. Mas somos responsáveis por poder mudar essa história Sim. toda, né? Porque a gente, Pode ter de uma certa atitude maneira, a gente criou essa realidade. ativa, pode De ter uma alguma atitude. forma ou de outra, a gente acaba criando essa própria realidade nossa hoje. Eu não tenho culpa, mas eu tenho responsabilidade. A minha responsabilidade, né, de poder querer mudar isso. Eu digo até mais, eu acho assim, você pode ser o agente da mudança da sua vida. Exato. Eu acho que eu sempre falo para alguns pacientes meus, assim, você tem uma casa para construir. Você não precisa construir ela de um dia para o outro. E outra, se a sua casa ainda está sem reboco, está sem telhado, então vamos lá. Vamos ver o que é mais importante hoje para você. Amanhã é um outro dia. Amanhã a gente vai falar sobre outra parte da sua casa. Então, mas esse ímpeto de você querer reconstruir, eu não quero entrar em contato com a minha dor. Tudo bem. Talvez isso não seja o momento, mas uma hora ele vai ser. E aí ele vai ficar claro para você. Perfeito. Então, se você quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta pro Roberto aqui pra gente, a gente responde na medida do possível, tranquilamente, e também entra no 188. Depois eu queria, Roberto, nós estamos chegando no final já do nosso bate-papo. Pô, passa rápido, né, cara? Passa. Quando o assunto é bom. É louco, cara. Já? Já? Daria pra ficar mais 3 dias falando sobre isso. Eu, como curioso, adoro. Né? Adoro. E deixa também seu contato, Roberto. Nós vamos deixar o contato, o site. O site. Quer falar aí? A gente já coloca depois. É o www.vidaeterapia.com.br. Lá a gente tem, inclusive, para as pessoas que querem apenas ter primeiro contato com autoconhecimento, terapia, tem lá gratuito. São 5 sessões, né? Em que a pessoa pode jogar para fora ou iniciar o processo, né? Sim. E é o que eu digo, não vale a pena sofrimento. Nós não nascemos para sofrer. Nem para sofrer, nem para fazer outro sofrer. Então, se nós não estamos bem, nós acabamos arrastando o outro para o sofrimento. Isso. E ninguém nasceu para sofrer. Agora, aquilo que a vida me deu, pai, mãe, irmão, emprego, escola, colegas de escola, relacionamentos, eu não posso mudar. Eu posso compreender e passar. Mas na vida não vale a pena você pegar anzóis e enrosquei no pai, enrosquei na mãe. Quando você vê, não existe. O que existe são retalhos de vidas. E nós precisamos ter uma vida plena, uma vida completa. Vale a pena investir em nós mesmos. É difícil? É difícil. Sempre será. Mas vale a pena. Portanto, busque ajuda se você não está bem. Tem uma frase bem legal também do
eu acho que foi Jung que falou, que disse o seguinte: enquanto a gente não olhar para o nosso inconsciente, a gente vai viver de forma... eu não lembro a frase exata, mas a gente vai viver de forma... achando que aquilo é um destino, né? Mas na verdade são coisas que estão lá no inconsciente atrapalhando a gente não quer mexer nela e tá conduzindo a sua vida. Então é aquela dorzinha que tá dentro, tá te incomodando, cara, procura terapia, é muito bom. Hoje eu acho que caiu muito a questão de preconceito, né, em relação à terapia. Sim. Tem ainda, mas eu acho que caiu bastante, porque, não, eu sou homem, não faço terapia, o que é isso? Né? Pô, a terapia hoje é coisa, cara, top demais, você vai ser muito mais bem sucedido, você vai se relacionar melhor, a sua vida vai dar um salto quântico. Aliás, nós precisamos falar, né, do programa do Dr. Henrique. Um dos nossos patrocinadores é o Dr. Henrique Noronha. Ele montou um programa de reconstrução de vida. São aulas que são ministradas por ele e por outros profissionais que fala saúde emocional, direciona a parte alimentar, a parte física, a parte de direcionamento de vida, do seu propósito. Então é uma plataforma, né, um programa de você ver ali quanto você quer fazer, se você quer fazer o programa por 12 meses, por 18 meses, e chama um programa Elevate. Eu tenho visto e assim, para mim eu não vejo um programa de reconstrução e de direcionamento tão completo quanto esse. Então, depois a gente vai colocar também o site do Dr. Henrique, o Instagram do Elevate, que inclusive eu sou um dos colaboradores, eu faço parte da parte de atendimento psicológico lá, psicanalítico. E é muito bacana. E também o outro nosso patrocinador, o Smart Shop. Smart Shop. Uma loja de vendas de iPhones, MacBook, iPad, Apple Watch, novos e seminovos. Lá sempre tem um bom negócio para você. Aqui, fica na Galeria Shopping de Salto. Paulinho já comprou lá. Eu já comprei lá. Então, lá sempre tem o melhor preço, melhor negócio, melhor seminovo. Seminovo lá, pra você ter uma ideia, tem 7 meses de garantia. Então, procura Smart Shop na Galeria Shopping de Salto. Roberto, pra gente finalizar, que mensagem você poderia deixar pro nosso ouvinte hoje? A mensagem é: invista em você. Faça de você o melhor negócio do mundo. Você não tem pai, não teve mãe, não tem irmão, emprego péssimo. Você pode classificar como você quiser a sua história de vida, mas faça de você o melhor investimento. Invista em você, se reconstrua, busque ajuda, senão, obviamente que sozinho é sempre difícil, mas busque ajuda, uma terapia, psicólogo, psicanalista. Faça de você o melhor investimento. Essa é a minha mensagem. Perfeito. E lembre-se, você não tem culpa e você merece. É isso aí. Roberto, obrigado. Foi, cara, sensacional. Obrigado pela sua presença, pela sua troca de conteúdo, experiência. É muito enriquecedor. E parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por você estar buscando implementar nas escolas crianças a falar sobre emoções, cara. Isso aí, cara, se isso for implementado, vai mudar da água pro vinho a educação. Isso muda a sociedade. Porque nos Estados Unidos já tem escolas que implementam, que falam de cérebro reptiliano, que fala de cérebro emocional, já tem escola. São poucas, mas tem. Então a gente precisa implementar isso, tem que ser nível mundial. A tentativa para o mundo, sem dúvida. Agora, conversando com uma pessoa, eu falei: minha filha tem na escola dela. Mas que escola? Que é uma escola particular em Sorocaba, né? E ela narrou o comportamento da filha perante as adversidades que surgem, né? É totalmente diferente. Muito diferente. É totalmente diferente. Você vai continuar dirigindo pela estrada da vida com buraco, com falta de não tem asfalto, não vai mudar. Você vai saber dirigir pela estrada da vida. Você não vai sofrer tanto, mas vai passar pelas mesmas adversidades. É aquilo, né? A gente não muda o que acontece com a gente, mas nós mudamos como a gente lida com o que acontece com a gente. É isso mesmo. Muito obrigado, gente. Lembra, curte, compartilha e segue a gente. Dá uma moralzinha pro nosso canal aí. Estamos começando agora. Somos pequenos ainda, mas vamos trazer para você toda terça-feira um novo conteúdo. Isso assim mesmo. Como o de hoje, que foi sensacional para agregar na vida das pessoas. Tamo junto. E a perguntinha, Roberto, pode, Friday? Não só pode,
como deve. Aê, Muito obrigado, então, Anderson. valeu. Muito obrigado, Paulinho, pelo convite. Tamo junto Ok, sempre. tamo Valeu, junto sempre. obrigado, Valeu, gente. Um obrigado, abraço, até mais. Até mais.